Se a sua vida hoje não está exatamente como você gostaria, talvez o problema não esteja fora. Talvez ele esteja dentro de você. E o pior é que você nem percebe. Mas tudo bem, vem comigo, que é exatamente isso que a gente vai entender agora. Oi, meu nome é Hannah e se você chegou agora, seja muito bem-vindo. O que a gente está fazendo aqui é uma leitura guiada do livro O Poder da Mente Subconsciente, de Joseph Murphy. A gente está lendo junto, com calma, e hoje a gente começa pelo prefácio. Se você quer fazer parte desse processo, pega o seu livro e vem comigo. Num mundo cheio de tecnologia e cheio de distrações, eu te convido a parar, a desacelerar, a voltar para si mesmo e a se reconstruir de dentro para fora. Então, chega de conversa e bora começar. Eu espero que você tenha lido o seu prefácio, que você já tenha garantido o seu livro e lido o prefácio, porque vai ficar mais fácil de você acompanhar. Então, aqui o título para mim: como que esse livro pode fazer milagres em sua vida. E aí ele começa falando que ele já viu muitos milagres por aí, que com certeza você também pode ver muitos milagres acontecerem na sua vida e ao seu redor, a partir do momento que você começa a usar a sua mente subconsciente. E aí ele fala, o que uma pessoa pensa no seu subconsciente, isso ela é. E aí essa parte é meio desafiadora, porque ele vem com algumas perguntas logo em seguida, que são bem desconfortáveis. E aí ele pergunta, por que uma pessoa é feliz e a outra é completamente frustrada? Por que uma pessoa prospera e a outra vive na escassez? Por que uma pessoa, vamos ver, avança enquanto a outra permanece presa? Sabe aquela pessoa que fica patinando na vida, tipo nada, e tá sempre ali no mesmo lugar, não consegue sair do lugar? Por que isso acontece? E aí ele vem com essa frase, o que uma pessoa pensa no seu subconsciente, isso ela é. E aqui já começa desconfortável, porque foi aí que eu te falei. Lê o livro, começa do prefácio, que sempre tem alguma coisa interessante. É muito desconfortável você pensar que coisas ruins acontecem e às vezes elas estão acontecendo por causa do seu subconsciente. A gente vai chegar lá e entender mais por que isso acontece. Mas é difícil aceitar que coisas às vezes ruins acontecem com a gente e isso é a nossa própria culpa. Peraí, Hannah, eu jamais pensei que eu não ia ter dinheiro, ou eu jamais fiquei torcendo para eu ser frustrada, ou eu jamais torci para o meu relacionamento não dar certo. Como é que você está falando que a resposta para essas perguntas está dentro de mim? A resposta dessas perguntas vai estar no meu subconsciente. Eu sei que é uma verdade difícil de entender e dolorosa de entender, porque às vezes a gente passa muita coisa que não faz sentido eu pensar que a culpa é minha. Mas ao mesmo tempo é uma verdade tão poderosa porque ela é libertadora. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por que essa verdade é tão libertadora? Porque quando você passa a entender que as coisas elas são decorrentes dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que está no nosso interior, as coisas param de ser azar, as coisas param de ser o mundo todo está contra mim, as coisas param de ser eu sou uma coitada, eu sou vítima. Por que as coisas só acontecem comigo? Por que só eu fico doente? Por que só eu não prospero? As coisas param de estar no controle de outros e você assume o controle da sua própria vida. Quando você entende que você tem esse poder, quando você entende que a vida é um reflexo daquilo que está dentro de você, isso é transformador, porque se você entende que é um reflexo do que está dentro, e se o que você vê fora não é uma coisa que você gosta, você tem o poder de mudar o que está dentro de você. E aqui eu vou te contar uma história de como que foi para mim quando eu entendi isso
E foi quando a minha vida começou a mudar. Porque eu sempre tive um pouco essa ideia de, eu sou dedo podre, eu só arrumo um relacionamento ruim. A culpa era dos que estavam à minha volta. Mas eu vou te contar como que foi quando essa verdade entrou dentro de mim e o que aconteceu a partir dali. Eu me lembro exatamente quando eu ouvi essa frase que fala, provavelmente um pouquinho errado agora, mas é mais ou menos isso, que a vida é um espelho do seu interior, ela é um reflexo daquilo que está dentro de você e que a vida é uma página em branco. Eu ouvi essa frase, foi num dia, assim, nesse dia eu passei mal, tinha ido fazer uma caminhada, eu tenho hipoglicemia e às vezes quando eu não cuido da minha alimentação eu passo mal. E eu passei mal de verdade, de desmaiar. E meu namorado na época estava comigo e ele me levou para o hospital. Só que, achei engraçado, mas ele me levou para o hospital e ele me largou lá. Ele me largou lá porque tinha uma festa, os amigos dele estavam bebendo e ele tinha coisa mais interessante para fazer, né, do que ficar no hospital. E naquele dia, eu já estava nesse relacionamento há algum tempo e aquilo me machucou muito, porque independente do que estivesse acontecendo, foi uma besteira, minha hipoglicemia, whatever, eu estava no hospital e eu fui largada lá por conta de bebida. E naquele dia, eu fui pra casa, eu tava me sentindo um lixo, porque as pessoas ao meu redor viam aquilo, elas olhavam a forma como eu estava sendo tratada, elas perguntavam por que você fica nisso. Eu não tinha resposta, porque eu continuava nesse relacionamento. Eu não conseguia sair desse relacionamento. Eu fui embora para casa, eu me senti muito, muito mal. Não só pelo que ele fez, mas ao mesmo tempo porque eu não conseguia sair dessa situação. E aí, eu tava no Instagram, e aí eu ouvi essa frase. Porque eu tava tentando entender, eu tava falando, Deus, o que acontece? Por que as coisas acontecem que eu saio de um relacionamento ruim para um pior? E eu saio de uma pessoa ruim para uma pior do que pior? O que acontece que, eu tô indo para trás? Eu acho que quando a idade vai chegando, a gente começa a perceber, porque às vezes você vai vivendo padrões e você nem percebe que você tá vivendo padrões. Você acha que é só natural da vida, é um azar que arrumei um namorado ruim, arrumei outro ruim, é só um azar, é só parte da vida, só tô vivendo a vida, faz parte, mas não é. Você tá repetindo padrões de novo e de novo e de novo. E você vai repetir padrões enquanto você não conseguir enxergar isso. Porque a sua mente já tá acostumada com aquilo. E aí o que acontece? Voltando. Eu me senti mal porque eu não conseguia sair daquilo, eu não conseguia enxergar o que estava de errado. Quando eu ouvi essa frase que falava, a vida é um reflexo daquilo que está dentro de você, é um espelho, está só refletindo o que está dentro de você, eu falei, poxa vida, o que tá de errado dentro de mim que tá me levando de novo e de novo e de novo a viver o mesmo ciclo e a piorar esse ciclo e a continuar nessa mesma infelicidade e nessa mesma patinação, né? E foi aí que eu entendi que o problema não estava nos namorados que eu arrumava e que não me davam valor. Os problemas não estavam neles, que às vezes preferiam bebida ou até drogas, alguma coisa assim. O problema estava em mim mesma, que eu não conseguia me valorizar. Eu não conseguia entender que talvez eu era capaz de encontrar algo melhor. E aí é onde eu falo que as coisas estão dentro da gente. Você acha que eu pensava, eu mereço um relacionamento ruim? Eu mereço ser maltratada? Eu jamais pensei isso. Mas lá no fundinho, internamente, às vezes sempre passa uma coisinha ou outra pela cabeça da gente. Essas coisinhas que passam na cabeça da gente que formam a nossa realidade. E com certeza já passou pela minha cabeça nessa fase, vou achar aonde que eu vou arrumar outra pessoa. Vou sair de um ruim. Quando você olha pro lado só tem pior, fica com o que você tá.
Pra que você vai trocar de relacionamento? Você já sabe o que vai ser. E as pessoas que moram aqui são sempre as mesmas rotinas, as mesmas amizades. Então, se eu vou sair desse relacionamento para arrumar um igual a esse, eu prefiro ficar nesse mesmo. Não existe pessoa diferente, não existe um cara diferente. Olha para você ver. Esses são os pensamentos, são as frases que a gente fala no dia a dia. Quantas vezes eu não falei essa frase? Tá bom, vou sair desse relacionamento pra quê? Pra ficar com fulano? Pra ficar com ciclano? Tipo, é tudo a mesma coisa, ou até pior. Eu vou aceitando isso mesmo. Então, eu tinha ensinado pra minha mente, naquele momento, que era isso que eu gostava, que era isso que eu aceitava e que era isso que ela precisava me dar. Então, ela sempre me deu mais do mesmo. Isso é só um exemplo do que a gente está falando aqui. E aí eu vou tentar, te ajudar a trazer para a sua realidade, porque eu sei que quando a gente está vivendo uma coisa não é tão óbvio. Quando alguém fala da vida, né? Quando alguém está falando da sua própria vida, ou quando alguém está falando, vê a sua vida e fala da sua vida, talvez fique mais claro, talvez te ajude. Mas quando a gente pensa sobre a vida da gente, talvez fica meio tipo, eu não consigo me ver fazendo isso. Eu quero o melhor pra mim. Mas tenta, como eu já falei da outra vez, tenta pegar uma área da sua vida que você quer focar agora. Uma área da sua vida. E aí, primeiro, tenta analisar qual é o padrão que você está repetindo. O que você está fazendo? De novo e de novo. Primeiro, tenta entender o padrão. E aí, depois, aos pouquinhos, você vai, conforme a gente vai aprofundando no livro, você vai conseguir encontrar o porquê desse padrão. E aí, a gente consegue transformando essa realidade e mudando essa história. E aí, a gente vai continuar agora na parte 2, vamos dizer assim, da leitura desse prefácio, ok? O livro não está dividido em partes assim não, tá? Eu que dividi essas partes para ficar mais fácil aqui pra gente poder falar, assim eu consigo falar das coisas que eu achei mais importante nesse prefácio. Depois que ele faz essas perguntas desconfortáveis, ele dá uma virada e ele vai falar sobre oração. E aí também é uma parte muito interessante que vai te dar muita clareza. Ele fala que todo mundo ora, não importa se você é religioso, se você não é religioso, se você é católico, cristão, não importa a sua religião, todo mundo ora. E aí, por que foi dessa forma que eu entendi, tá? Vou ser bem clara. E ele vai falar um pouco disso, sobre oração e crença, mas por que acaba que todo mundo ora? Porque oração está muito relacionado à crença, tá? E aí, se você acredita ou não, eu sou cristã, acredito na Bíblia, e aí a Bíblia fala: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. E aí ele fala, vou falar aqui tudo que eu preciso, e aí eu faço as conexões, tá? E aí ele fala também assim, por que o católico ora e ele é atendido? Por que o cristão ora e ele também é atendido? Por que o bandista ou qualquer outra religião, eles oram e de uma certa forma eles também têm a sua resposta? Ou por que uma pessoa que talvez não acredite que ela ora, ela só pensa ou deseja as coisas, ela também acaba tendo os seus desejos atendidos? Porque o que ele está falando é que você precisa crer no que se pede. Tá? Não é sobre o que está se pedindo, e aqui algumas pessoas vão discordar, mas não é sobre o que você está pedindo e sobre para quem você está pedindo, mas é o quanto você crê no que você está pedindo. Então, por que às vezes você ora por saúde, mas você continua doente? Não é porque Deus não está te ouvindo ou o objeto da sua crença não está te ouvindo, mas é porque dentro de você, porque a Bíblia fala, creiam que já o receberam, e assim será. Então, se você não crer, você não vai receber. Então, você pede saúde, mas você vive doente, porque você acredita que você é doente, você aceita que você é doente, você justifica a sua doença. Por que você pede dinheiro e cada vez tem mais conta para pagar? Por que você pede por prosperidade, você fica doente, ou acontece algum problema na sua casa, algum problema com o seu carro, e o dinheiro vai mais. Não é porque Deus não te ouve,
não é porque você tá pedindo errado, não é porque você tem que pedir várias vezes ao dia, porque não importa o que você peça, o que importa é no que você acredita. E se você pede dinheiro, mas você acredita que você nasceu para sofrer, que você acredita que você não vai conseguir prosperar, você vai sempre achar um jeito de voltar para a escassez, voltar para pobreza. Você pede um relacionamento saudável, mas você acredita que você não é digna de um relacionamento saudável. Você acredita que não existe homem bom no mundo. Você acredita que não existem pessoas honestas. Você acredita que você vai seguir os mesmos relacionamentos, o mesmo padrão de relacionamento dos seus pais. Então, por mais que você peça, eu quero um relacionamento saudável, o que você acredita é que você não é digna disso. Então, você vai viver aquilo que você acredita. Então, eu não sei se ficou claro. Se não ficou claro, depois vocês me falem. Mas eu quero que vocês entendam que essa é a importância, é o que se crê, não é o que se pede. E a Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então, para você pedir, o seu coração tem que estar cheio daquilo, para que você creia, para que as coisas aconteçam. Porque aí fala, crendo já o receberam. Então, não adianta, por mais que você fale da boca para fora, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Se você não internaliza, se essa crença não vem de dentro de você, você pode orar 5 vezes por dia, você pode fazer o que for, porque não tá batendo. E a sua mente, o seu subconsciente, eles vão entender o que vem de dentro, eles vão entender com sentimento. Você pede, às vezes você até consegue observar isso, você pede uma coisa já duvidando. Você já pede falando, mas isso não vai dar certo. Isso é difícil demais. Mas você fala, vou pedir, né? Porque Deus tá lá, né? Fazer alguma coisa, vou pedir, né? Por que não? Mas se você já tá, às vezes você já tá até falando que não vai dar certo, mas você tá pedindo, colocando um peso em Deus, que não é dele, é o mínimo que você tem que fazer, é acreditar. E aí, isso também transforma. Porque se você consegue entender que a sua crença, ela não tá batendo com a sua oração, você tem a oportunidade de transformar novamente. A vida é muito incrível, ela sempre está te dando chance de fazer escolha, de fazer essas transformações. Quando você vê que você está pedindo por uma coisa, o resultado que vem é oposto, você tem que voltar lá para dentro de você e tentar entender, tá, eu tô pedindo por A, eu tô pegando B, é B que eu tô recebendo. O que tá acontecendo dentro de mim? Tem alguma coisinha. Não tem como você plantar maçã e colher abacaxi. Não vai dar certo. Então, você tem que voltar para dentro para entender qual tem sido o seu clamor, qual tem sido o clamor da sua vida. E aí eu falo aqui, para e pensa nos seus resultados. Não pensa no que você está pedindo. Para e pensa nos seus resultados. Lembra de novo que eu te falei de uma área da sua vida? Volta para a área da sua vida e vê os seus resultados. Quando você observar os seus resultados, você vai entender o clamor interno, lá dentro do seu coração, quem que você é, o que você sente e como você se vê. Primeiro faz isso, a gente vai trabalhar muito nisso, de entender os nossos resultados. E aí a gente volta para dentro e a gente vai começar a entender quais estão sendo as sementes, né? Quais estão sendo as imagens que a gente está dando para a nossa mente poder reproduzir na nossa vida real. Então tenta ir começando a aceitar essa verdade. Cara, é muito poderosa. Porque se você começar a fazer isso na sua vida, eu faço isso constantemente. Tem uma coisa que tá dando muito errado. Eu vou lá e eu começo, mano, o que será fazendo? Como é que você tá se sentindo? Como é que você tá se sentindo em relação a essa pessoa? Tem alguma coisa dentro, eu sei isso, eu assumi isso como verdade na minha vida. E toda vez que eu consigo enxergar a realidade de como eu estou me sentindo por dentro, eu consigo gerar transformação. Porque aí eu falo, opa, peraí, a Hannah tá sentindo isso. Então então vamos trabalhar nisso. Por que você acha que você não merece? Por que você se sente insegura? Blá, blá, blá. E aí a gente vai transformando de dentro pra fora. A gente vai fazer isso com calma, porque a primeira coisa que você precisa entender é isso. Porque gente, é muito libertador. Quando você conseguir
assumir, admitir e entender. E mesmo que você não acredite muito agora, fala, tá bom, vamos supor que isso seja verdade, tá? Se você pensar, não tem nada a perder, vamos supor que isso tudo que ela tá falando seja verdade. E se você começar a usar isso na sua vida, eu te garanto que você vai ver transformação. Então eu quero muito que você entenda isso. O seu subconsciente não responde a palavras, ele responde a crenças. Vasculha, tenta entender quais são as suas crenças. E a outra coisa que é muito importante é que a crença, ela vem antes do resultado. Você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum se você não crer naquele resultado que você espera. E isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Alguma coisa assim. Eu falei errado, mas vai aparecer aqui certinho. Então é você crer naquilo que você não tá vendo. Não tem chance daquilo acontecer. Mas é aquilo que você espera. Então, independente de qualquer coisa, você acredita naquilo. E aí o seu resultado vai vir. Mas através dessa crença, sem ver nada acontecendo ali no meio, né? Às vezes a gente precisa ter essa crença cega, você não vê por onde, mas você crê. E é isso que vai te trazer o resultado. E aí eu vou trazer outro exemplo, né? Que eu falei lá no segundo vídeo que eu tô querendo fazer essa leitura desse livro pra mim, com o propósito de trabalhar na minha parte física, né? Porque é uma crença interna que eu tenho, que eu não consigo transformar o meu corpo, que eu não consigo me manter disciplinada nesse sentido, que talvez não é pra mim, que talvez... E é uma coisa assim, gente, que é tão interessante, que não são pensamentos e sentimentos, é isso que eu quero que vocês entendam. Eles são pensamentos astutos, sorrateiros. Eles estão lá dentro, assim, de um jeito que eles não vêm, tipo, você não fica falando, sabe? Ai, eu sou feia. Ai, eu não mereço um corpo. Você não fala assim. Você sente quando, por exemplo, você vê uma foto de um corpo que talvez você gostaria e aquilo mexe com você fala, por dentro, lá dentro, assim, escondidinho. Não é uma coisa, assim, que é, sabe, explícita. É um sentimentozinho que fica lá dentro. É quando vem alguma coisa, tipo, uma comida que você fala, quer saber, vou comer. Vou comer porque não muda nada mesmo. Tá vendo a crença? Não muda nada mesmo. Essa crença tá lá dentro, entendeu? Então, pra mim, a leitura desse livro agora, eu já li esse livro, acho que já é a terceira vez que eu tô lendo. E eu sempre leio com um foco. Eu quero trabalhar na parte de relacionamento. Quero trabalhar, sei lá, minha vida profissional. Quero trabalhar alguma coisa, eu sempre leio focado nisso. E agora o meu foco é essa parte, porque eu quero vasculhar quais são as crenças que eu tenho que me fazem voltar para trás, que me fazem quase chegar lá e voltar para trás, que me fazem desistir no meio do caminho, que me fazem machucar quando eu tô quase chegando no meu objetivo, que faz a minha vida virar uma bagunça e eu não conseguir ter rotina para ir na academia. Entende o que eu tô falando? Então, eu quero que você entenda isso. Olha o seu resultado. Vou falar de novo, já é a terceira vez que eu tô falando isso. O que você não gosta, qual é o resultado que você tá tendo agora, e aí vai tentando aos pouquinhos achar suas crenças. Não tenta mudar, tenta entender. Porque a partir do momento que isso ficar nítido, ficar claro, se assumir isso na sua vida, vai ficar muito simples de mudar. E eu ouvi um podcast que era uma terapeuta falando que quando o paciente chega nela já falando que a culpa é dos outros, ela já sabe que aquele paciente não vai melhorar. Ela já sabe que aquele paciente tem pouquíssimas chances de evoluir. Quando você começa a culpar os outros, o poder está na mão do outro, o controle está na mão do outro, e você não consegue controlar o outro, você consegue controlar as suas atitudes. E eu não tô falando pra você ficar se culpando, lastimando, e coitada de mim, eu sou culpada, a culpa da minha vida está destruída, é minha. Não é isso que eu tô falando. Tá bom, até agora eu fui culpada, até agora foi assim que eu pensei, tudo bem, é bom saber, agora eu vou fazer diferente, tá? Então é isso que eu quero que vocês trabalhem
nessa semana. E aí, né, só pra gente fechar essa parte aqui de oração, eu queria ler essa frase que ele fala que basicamente a oração respondida é a realização do desejo do seu coração. Então, para você ter, né, a sua oração respondida, é aquele desejo mesmo interno que vai se transformar numa oração respondida. E aí ele começa a falar do dark room. O que é o quarto escuro, né? Ele começa a fazer essa analogia com o quarto escuro que antigamente era usado para revelar as fotos. Hoje a gente tem, né, celular, a gente não revela mais foto, infelizmente, que eu acho muito legal, a gente tem várias fotos, mas ele fala que antigamente a gente tirava foto naquelas câmeras antigas e a foto ficava invisível em um filme. E aquele filme era levado para uma sala escura com muita química e processos, e aí as imagens começavam a ser reveladas. E aí a gente consegue associar isso com a nossa mente, né, com o nosso subconsciente. É interessante a gente pensar que, primeiro, as imagens ali no dark room, o quarto escuro, ele não conseguia transformar a imagem. Se a imagem era de boa qualidade, ele ia imprimir uma imagem de boa qualidade, né? Ia transformar aquele filme invisível numa imagem de boa qualidade. Se a imagem era boa, ele ia fazer a imagem boa. Se a imagem era ruim, ele ia fazer uma imagem ruim. Se a imagem estava toda distorcida e embaçada, era isso que ele ia imprimir. Ele não altera a imagem, ele não faz transformação, ele não troca a foto que estava lá, ele não tem esse poder. O quarto escuro, ele só imprime a imagem invisível que estava, que foi tirada, né? Que foi salva ali naquele filme invisível. E aí a gente associa isso com a nossa mente, né? A nossa vida, o que a gente vive hoje, são reflexos, né? São as imagens imprimidas, é o filme, né? São as imagens imprimidas daquele filme invisível que está no nosso subconsciente. Essas imagens, elas não vão ser alteradas por conta própria. Tipo, tá lá no seu subconsciente um pensamento ruim, ele não muda, ele não fala, isso é ruim, eu vou mudar. Não, ele só vai imprimir e vai reproduzir e vai ser espelhado, né, na sua vida. A única coisa que você pode fazer é, de forma consciente, começar a colocar novos arquivos nessas memórias, né, invisíveis, nesse filme invisível. E dessa forma, você vai conseguir transformar o que vai ser mostrado no seu mundo exterior. As imagens que vão ser imprimidas, as fotos que vão sair desse quarto escuro. Então eu quero que você comece a pensar na sua vida agora dessa forma. Vamos tentar fazer essa historinha lá na cabeça. Você tem uma foto no filme invisível. Quando a foto vai para o subconsciente, né? Então, talvez você viveu alguma coisa, uma pessoa falou com você de um jeito estranho, você foi maltratada, você viu seus pais brigarem, você viu seus pais trabalharem e nunca terem nada. Isso são coisas que estão sendo registradas no seu filme invisível. E aí os padrões que você está repetindo, o que você vê acontecendo na sua vida, são resultado desses filmes. Dessas imagens invisíveis que estão registradas nesse quarto escuro. Olha para você ver como só esse prefácio já te dá muito poder de transformar mesmo sua vida. O que você pode fazer? Você assiste as cenas do filme da sua vida. O que você está vivendo que você não gosta? Você volta lá para dentro do dark room, vai ver lá o que são os filmes, quais as imagens que estão registradas lá. E aí a gente começa a tentar transformar essas imagens, a colocar arquivos novos, para que quando a impressão vier na vida real, sejam as imagens que a gente realmente quer ver. E essa vai ser a atividade que a gente vai fazer essa semana. Pega papel e caneta que eu vou te explicar direitinho. A atividade dessa semana, além de ler o capítulo 1, porque isso foi só o prefácio, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderninho, que eu te falei, você tinha que ter um caderninho.
porque ele vai te ajudar a transformar a sua vida. Eu tenho vários cadernos aqui que eu posso ler tudo que eu escrevo lá, gente. Acontece, quem me conhece sabe, eu mando direto para minhas irmãs, mando para minhas amigas, ó, escrevi que ia acontecer desse jeito, aconteceu. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, tá? E o que você vai começar a escrever? Você vai começar anotando como é que tá sendo o filme da sua vida, mas como eu já falei, escolhe uma área: relacionamento, saúde, finanças, amizade, o que for. Escreve como está sendo o filme da sua vida nessa área da sua vida. Então vamos dizer, na minha vida, o meu físico, tá? Qual que é o filme que eu tô vendo? Qual que é a imagem que está sendo reproduzida? E aí você vai escrever lá isso. Só que você vai escrever isso numa página só, você não vai ficar lendo e relendo, que eu não quero você remoendo isso. Eu quero que você escreva para ficar claro, porque quando a gente escreve, as coisas fazem um pouco mais de sentido, conseguem entender mesmo como você se sente, tá? Coloca como você se sente em relação a isso, coloca como o que acontece, né, os fatos, né? Ai, eu tô sempre sem dinheiro e eu me sinto frustrada por causa disso. E aí, nessa escrita, você vai começar a entender um pouquinho suas crenças, tá? Essa é a primeira coisa, é a parte chata, é a parte de se encarar, de se enfrentar ali. Faz isso, dobra essa página, não deixa dobrada lá, que eu não quero que você fique lendo e relendo, eu só quero que você entenda. E aí, na próxima página, você vai começar a transformar essa história. Então, você pode fazer isso através de afirmações, você pode fazer isso através de criar mesmo uma história que te faça sentir aquilo como verdade. Por exemplo, vamos falar de dinheiro, tá sempre faltando dinheiro. Aí você vai começar a falar: nossa, essa semana foi bom porque eu consegui ver que sobrou um dinheiro na minha conta e isso foi inesperado. Ou essa semana foi boa porque eu estava sempre doente, mas eu consegui passar essa semana bem. Essa semana nossa, eu tô tão feliz porque eu tô conseguindo vencer a minha mente na hora de me alimentar, eu tô fazendo boas escolhas. Eu tô percebendo que eu tô me tornando uma pessoa mais disciplinada. Sabe? Vai mudando, vai criando uma nova narrativa. Por quê? Só que de uma forma que você sinta isso, sabe? Se imagina vivendo aquela nova realidade. Porque para que você comece a acreditar, lembra que a gente falou que a sua mente e o subconsciente não respondem a palavras? Então, se você só fala, mas você não sente, não vai mudar nada. Então, tenta fazer isso e ficando registrado dentro de você. Você pode colocar uma música, você pode tentar buscar uma paisagem que, sabe, que te dá aquele feeling, aquela sensação de eu quero ser melhor. Você pode assistir alguma coisa que te faça querer chegar mais perto daquela realidade, ou assistir alguém que te inspire, alguma coisa nesse sentido. Mas tenta fazer isso virar sentimento dentro de você. Para mim, o que funciona muito é escrever com música instrumental. Parece que eu vou sentindo, vou escrevendo e vou criando aquela história dentro da minha mente e vou vivendo aquilo. E aí faz isso antes de dormir, todo dia, tá? Você escreveu a sua história e aí você vai lá e você lê a nova história antes de dormir, ou quando você acordar, de preferência antes de dormir. Mas se você conseguir fazer mais vezes, você vai fazer de manhã, vai fazer à tarde, fazer à noite, quantas vezes você quiser, para isso ir ficando dentro de você, registrado dentro de você. Porque o que a gente quer fazer? A gente quer que no filme invisível a imagem se transforme, para que seja impressa na vida real em algum momento. Não se preocupa em como isso vai acontecer na sua vida. Apenas se preocupe com a transformação que você quer, qual é o resultado que você quer começar a ter. E começa a focar nisso, tá? Então enche a sua vida disso, sabe? Vai se transbordando, vai sentindo essa nova história, tá? Então a sua atividade para essa semana: escreve uma área da sua vida que você não gosta e transforma escrevendo uma nova história, lendo apenas a nova história todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Ache alguma forma de fazer isso ser mais real para você. E é isso. E lembre-se, a vida, ela é uma página em branco. Todos os dias você tem a oportunidade de reescrever uma nova história. Então começa hoje. Começa silenciosamente, não precisa contar para ninguém o que você está fazendo.
O mais importante é você ser real, ser honesto com você mesmo. E quanto mais silenciosamente você fizer, melhor, porque as pessoas vão ver apenas os seus resultados. No final, elas não precisam ver o que você está fazendo agora, porque sempre tem alguém para jogar um balde de água fria, para falar que você está viajando, você não precisa disso nesse momento. Então fica quietinho aí, escreve, trabalha você com você mesma, não fica buscando afirmação fora, tá? Não fica buscando pessoas para te aprovar, não fica buscando aprovação por fora. Seja maduro, seja responsável pela sua vida. Você está tendo a oportunidade de tomar o controle da sua vida, tenta recomeçar a escrever uma nova história. E faz isso em silêncio, porque processos silenciosos geram mudanças profundas. Te vejo na próxima semana no capítulo 1. Leia seu livro. Beijinhos!